Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro fraterno aqui da nossa casa, o Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Agradecemos a todos presentes e aqueles que depois irão assistir no nosso canal do YouTube. E vamos iniciar, então, com uma página que eu tirei desse livro Vigiai e Orai, do espírito irmão José, médium Carlos Bacelli, e, e a mensagem diz o seguinte: por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra, estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer, distancia-se de suas possibilidades, vê passar a juventude, assiste ao declínio das forças físicas, prepara-se a vida inteira quase para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Olha que pergunta incrível, né, gente? Que mensagem. Então, com esta mensagem do irmão José de alerta para nós iniciamos o nosso encontro, agradecendo a Deus, a Jesus, ao querido diretor espiritual deste trabalho, diretor da nossa casa, o querido doutor Bezerra de Menezes, agradecer todos os nossos amigos espirituais, os nossos anjos da guarda, as nossas casas espíritas, todos que estão ligados, os nossos familiares. Então, todos esses que estão ligados nesse trabalho, que apesar de virtual, está tocando tanto o nosso coração. Então, nós agradecemos por mais esse momento de entrosamento, de aprendizado, de ampliação da nossa consciência, de sensibilização do nosso coração. Agradecemos muito, mas principalmente eu gostaria muito de agradecer neste momento a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que tanto todos os outros médicos do espaço, certamente, que tanto foram chamados nesse trabalho com o meu sobrinho, e teve um problema de saúde, está tendo esse problema de saúde, e pedimos que a equipe continue lá ao lado dele, irmã Sheila, para a sua recuperação. Nós agradecemos muito a essa intervenção espiritual. Muito obrigado. E queremos agradecer também ao nosso querido Daniel Kaufmann, que sempre, ele às vezes não pode, mas ele diz: não, eu não posso hoje, mas eu posso amanhã. Ele nunca diz não, está sempre o nosso querido lá do Ibirajara, que nós conhecemos no Ibirajara, mas que ele participa de tantos outros momentos do movimento espírita, um trabalhador muito grande. Daniel, vou colocar vocêzinho aqui. Cadê ele? Oi, deixa eu te colocar. Oba, surgiu você. Muito Uhum. obrigada, Daniel. Trouxe um tema tão bonito para a gente hoje, né? Que é onde É, houver desespero, que eu traga a esperança, que eu leve a esperança. Olha que maravilha, né? Da oração de São Francisco. Obrigado por trazer esse tema tão necessário, tão precioso. Muito obrigado, seja bem-vindo.
Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito bom estar com vocês novamente. É isso, assim. Acho que é o último que a Jurema fez. É porque eu tô com um doutorado, então a vida tá meio louca. É... Mas, assim, a gente tenta dar um jeitinho para aparecer. Aí a Jurema carinhosamente aceitou, né, que eu desse esse estudo, que já foi de experiência minha em outras casas espíritas, né? Na verdade, como é um estudo que eu gosto, viu? E é a sexta ou sétima vez que eu tô dando esse estudo. É, tem um vídeo dele no CERJ, no canal do YouTube do CERJ, caso alguém queira depois passar para outras pessoas, porque reflexões importantes, né? Só para explicar para vocês, né, qual é a origem desse estudo, né? Porque vocês já devem ter percebido que é um trecho da oração de Francisco de Assis, né? Na minha casa, na minha antiga casa espírita, o Centro Espírita Casa de Jesus, a gente começou na reunião pública a trazer esse tema. Cada estudo era um trecho da oração de Francisco de Assis. E aí foi muito legal, foi muito gostoso. Eu particularmente, gosto muito de Francisco de Assis. Queria me aproximar mais, né? Porque eu acho que as propostas que ele traz são muito libertadoras, muito leves, muito gostosas. É, então, eu fiz esse estudo já presencial e fiz esse estudo online. No final vai ter um trechinho surpresa diferente de um padrão de reunião pública, tá, Jurema? Eu vou quebrar um pouquinho protocolos, mas fica tranquilo que não é nada demais, não. Obviamente vai ter música também, né, gente? Porque eu sem música não sou eu. Apesar de saber que minha voz é muito limitadinha, eu tô meio ruim da garganta, mas a gente tenta fazer um sonzinho. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu tenho um carinho muito grande. Na verdade, eu queria muito encontrar presencialmente com vocês. Eu ia gostar muito, porque quem eu vejo aqui é a Nádia e o Paulo, por conta da Comerge. O Tio Augusto tem uma história muito gostosa na minha vida, né? Porque eu era muito próximo do filho dele, do Fernando. Nós fomos muito amigos na Comerge, depois a gente se reencontrou na vida e tínhamos um pouco. Então, ia ser uma oportunidade muito gostosa de abraçar vocês um pouquinho. Então, se um dia Não, tiver vamos, alguma atividade presencial, vocês me chamem, porque eu não nós sei vamos como é que. fazer isso. A gente tem É. 6 anos que a gente está virtual. No dia quando começou a pandemia, nós passamos para o virtual. Mas a gente agora sente uma necessidade de fazer alguma coisa presencial, né? Então, a gente vai pensar em alguma coisa na nossa casa, que tem muitas limitações também, muitas dificuldades para a gente poder reunir, mas a gente vai pensar nisso, Ah, tá bom. de encontrar pessoalmente com as pessoas. Eu sou vizinho de vocês por dois motivos, né? Primeiro aqui, essa janelinha azul que vocês estão vendo aí atrás é da minha casa espírita. Eu tô nela. E é a oficina de estudo da arte espírita que fica no Andaraí. Então eu sou É. vizinho de vocês. E também sou vizinho porque eu trabalho na paróquia São Cosme e São Damião. Eu Ah, coordeno o pré-vestibular comunitário, que é na Leopoldo, né? E antigamente eu dava a volta por trás e passava em frente ao Bezerra de Menezes do Andaraí, passava pertinho de vocês. Então, moro em Vila Isabel, então também eu consigo chegar assim e poder dar um abraço a vocês. Mas só de estar vendo vocês está sendo bem gostoso, é claro. Bom, gente, vamos lá. É, a oração de Francisco de Assis, ela mexe muito com a gente, né? Porque as pessoas gostam de cantar, eu gosto de é. cantar, mas ela é uma música que exige. A gente está estudando aqui no nosso EJA, aqui no andar de baixo, eles estão estudando agora sobre Francisco de Assis. A gente já estudou as partes iniciais da música, né? E, olha, gente, para mim, está sendo um pouco doloroso, doloroso mesmo. Desculpa confessar, porque primeiro o estudo foi onde houver ódio que eu leve o amor. Não é para levar amor num cenário de amor que Francisco de Assis está nos convidando na oração dele, né? No pedido que ele faz, na verdade, a Deus. Ele está pedindo para levar amor num cenário de ódio. É, onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Num cenário de briga, de ofensa, num cenário difícil, em que nós muitas das vezes nos sentimos vitimados, é nesse cenário que quando você canta a oração, você pede a Deus para levar o perdão. Então, assim, aqui embaixo a gente está estudando. Olha, eu saio assim arrasado, porque assim, a gente se percebe ainda muito pequeno, uma caminhada muito longa para fazer.
né? Alguns poucos eu consegui sentir assim que, olha, acho que pelo menos isso aqui eu estou avançando um pouquinho, mas está sendo muito difícil e bom refletir. E aí a gente tem esse trecho da oração de Francisco de Assis, que é: onde houver desespero, que eu leve a esperança. Para começar, eu vou trazer um trechinho do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. É um capítulo, peço desculpa que eu não estou aqui agora, um capítulo, depois eu posso passar para a Jurema. Pois é, desculpa, gente. É, mas o final da mensagem, ela tem uma passagem, ela tem uma frase curiosa, né? No final do capítulo, tá assim, ó: quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Vou repetir, pelo menos a primeira parte. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, né? Um pouco, eu achei um pouco pesado, né? Eu fiquei pensando que isso pode estar querendo dizer para a gente refletir, né? Primeiro tem uma mensagem toda inicial, né? Depois esse é o último parágrafo. Mas a mensagem está querendo dizer que a gente, em parte, já está sendo derrotado por conta do desespero, né? Parte da luta nós estamos perdendo, né? Então, acho que essa frase coloca o desespero numa, numa condição muito pesada, né? É, mas vamos pensar um pouquinho, né? O desespero, se a gente pensar organicamente, biologicamente, né? O tio Augusto está aí para até de repente falar um pouquinho depois. O desespero é uma condição do corpo, né? Mental, certamente neural, endócrina, que também nos tira da inércia, né? A gente está numa situação de conforto, está tudo relativamente ok, e aí você tem, né, uma situação de susto, de emoções fortes, intensas, né? Aquele frio na barriga, aquele arrepiar, aquele medo que vem junto, e uma falta de chão, de base, né? E fica aquela situação um pouco difícil, né? Mas se a gente pensar do ponto de vista biológico, né? Você tem aí, né? Carga endócrina, hormonal, uma descarga neural que nos agita, que nos tira um pouco de um lugar de conforto, ou de um lugar em que a gente pode estar muito estático, muito parado. Então, sob esse ponto de vista, o desespero tem lá sua função, né? Tem lá sua importância, inclusive, por conta desse choque, por conta desse movimento que o desespero pode nos trazer. Então, eu acho que não é negar, não é recusar arduamente, não é demonizar o desespero, porque a gente consegue entender esse ponto de vista orgânico que nos dá uma sacudida. E às vezes, né, infelizmente a gente precisa, porque, né, não fez o dever de casa, do nosso planejamento reencarnatório, né, das provas, do gênero de provas que a gente topou. Mas por outro lado, né, como é que a gente pode entender então essa derrota, né? Por desespera, a gente perde parte, uma parte da luta, quando a gente entende a instalação e a fixação do desespero. Quando ele nos domina. Uma coisa é essa reação orgânica inicial que a gente se desespera e a gente se mexe e faz e corre atrás. A outra coisa é esse desespero que se instala e você perde o chão, perde as condições de raciocinar, né, e entra numa condição de muita dificuldade, de falta de controle, de choro convulsivo, de revolta, tudo isso que está muitas vezes ligado ao desespero. É, então, eu acho que a gente pode entender essa coisa da derrota, porque se a gente passa por uma condição muito difícil, repentina, um susto, uma quebra de expectativa muito forte, que está muito associada a esse desespero, em alguma medida é uma oportunidade que nos testa e que nos pede resignação, que nos pede serenidade, que nos pede um olhar mais amplo perante a vida. E se a gente escolhe, porque é uma questão de escolha, se fixar e se demorar nessa condição desesperada,
a gente está falhando nas oportunidades de resignação, da melhoria das nossas virtudes, da fé em Deus, da fé em Jesus, da fé nos mentores espirituais, né? Então, sob essa ótica, a gente então vê aí que é bem complicado nós nos deixarmos e escolhermos mergulhar e ali ficar nessa condição de desespero, né? Então é legal, acho que cada um aqui pode pensar numa época, né, difícil, uma questão familiar muito difícil, uma questão financeira que parece que não tem solução, um problema na sua casa, um vizinho muito difícil, uma questão de emprego, né, uma instabilidade no trabalho, uma falta de perspectiva futura. Eu acho que cada um aqui de repente consegue lembrar, né, de dificuldades que tenhamos passado, né? Eu passei algumas, eu lembro, né? Mas olha que curioso, eu também lembro que eram momentos em que eu me agitava e agia, né? Eu acho que esse choque inicial do desespero teve lá a sua importância. É, e aí, o que a oração de Francisco de Assis nos faz pedir a Deus é que Deus nos consiga ajudar, nos ajudar para que, em condições de desespero, que nós levemos a esperança. Então, você está numa conversa gostosa com os amigos, com a família, e ali você consegue trazer mensagem de esperança. É super legal, nossa, maravilhoso. E continuemos assim. Só que, novamente, a mensagem está nos convidando para falar de desespero, para falar de esperança em condições desesperadoras. E aí é um cenário muito difícil. Porque às vezes você está numa condição, num grupo de pessoas muito imersa, muito pessimista, né? Pessoas que mergulham num pessimismo político, uma questão de saúde de um parente que, por exemplo, pode estar numa condição de saúde terminal, e aí tem os cuidados paliativos. Nossa, e aí? Olha que dificuldade, né? Uma pessoa, um adulto jovem de 35 anos, passando por um problema de saúde duríssimo, em que racionalmente nós não vemos condição. E aí? Como levar a esperança? Né? É isso que essa frase está nos convidando. E aí, hoje, a proposta é trazer para reflexão pinçadas de alguns elementos que podem nos ajudar. Aí, amigos, assim, a gente está falando de esperança, mas tudo que for falado aqui serve para uma condição de melancolia, para uma situação de muita ansiedade, de depressão, é, de falta de crença, de fé, uma condição que você já não enxerga luz no fim do túnel, né? Então, na verdade, a gente pensa em esperança porque são convites de brotar esperança, mas tudo que for relacionado aqui serve para uma condição mental mais delicada, mais difícil, para uma prova muito dura, para uma perda, para fazer brotar essa esperança, mas também para nos ajudar mentalmente, para lidar com uma questão de tristeza, enfim, são esses, né? Não é apenas para falar de esperança. E para começar, eu perdi a minha cola porque eu tive que usar um outro computador. O meu computador está sem a câmera, então peço desculpas, eu não, como já errei anteriormente, né? Eu não vou conseguir trazer. Mas tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, é, que questiona sobre. Eu lembro do termo, sobre o sentimento instintivo de vida futura. O Kardec pergunta esse sentimento instintivo de vida futura. Instintivo, ele está trazendo alguma coisa inata, uma sensação que nós carregamos, um sentimento que nós sentimos de reconhecer essa possibilidade de vida futura, essa caminhada espiritual, essa caminhada pós-morte, essa sensação de continuidade, né? Em contrapartida, contrastando com a visão
pessimista de que tudo se encerra após a morte, né? E os espíritos respondem que sim, que todos temos esse sentimento instintivo de vida futura. E aí então se pergunta de onde pode vir isso? De onde vem isso? Né? Aí os espíritos respondem que isso vem de alguma lembrança nossa das vivências na erraticidade. Erraticidade é esse período entre reencarnações, né? E como a gente fica no mundo mundo essencial, que fala da nossa essência, que é o mundo espiritual, né? Nós passamos a conviver lá, a trabalhar, a estudar, a se relacionar com os espíritos amigos, desencarnados também. Nós levamos para para a vida reencarnada, né? Então, nós aqui nessa reencarnação, todos nós que estamos aqui nessa sala online, podemos acessar é, esse sentimento instintivo de vida futura. É, os espíritos, inclusive, numa pergunta seguinte, recomendam que é como se fosse uma voz interior em que nós quase não acessamos. É curioso porque esse sentimento instintivo de vida futura é muito pouco falado no movimento espírita, né? É uma pergunta muito de um detalhe muito sutil que está ali e depois parece que não volta tanto a aparecer. E os espíritos pedem que nós, com mais frequência, busquemos acessar essa voz interior, porque ela é uma potência. Ela vai nos consolar, ela vai nos preencher, né? E vai nos fortalecer. E aí, se você pensa em vida futura, você pensa nessa trajetória espiritual eterna, né? E isso faz brotar a esperança. Tira a gente dessa situação instantânea, essa situação momentânea de dor, de dificuldade, de prova, de desafio, e nos coloca, opa, peraí, isso aqui então é uma agulha numa trajetória imensa, né? É uma agulhinha. Aí, opa, tá, então isso aqui é um momento da minha vida, eu já passei por muita coisa, eu vou passar por muita coisa. Isso já traz algum conforto se a gente treinar, ouvir essa voz interior. E outro instrumento que a gente pode lançar a mão são os nossos amores, né? É, as pessoas que nós nos afinizamos grandemente, né? Fortemente, intensamente. E aí eu queria pedir que cada um aqui pensasse em duas, três pessoas que você ama muito. Você consegue sentir que com essas pessoas, com essas poucas pessoas, é claro que vocês podem pensar em 10, mas o ideal é pensar nas pessoas que nós temos um amor jamais desenvolvido e que nos mostra que, olha, isso aqui tá com cara que só dá para entender à luz da reencarnação. Então, eu particularmente aqui estou pensando em três pessoas que eu tenho um amor, assim, uma afinidade. Nós espíritas sabemos que a alma gêmea não existe, né? Porque um espírito não está destinado para outro, né? Um espírito está destinado para a família universal, para sua própria trajetória espiritual, né? Esse é o nosso comprometimento. Mas tem alguns espíritos que a gente quase acredita, né? Que a gente tem uma afinidade natural, uma entrega, uma empatia, se olhou, se entendeu, né? Fez ali, vocês não precisam, as pessoas não precisam nem se falar, elas já se colaboram, já se entendem. Então, queria que vocês pensassem nessas pessoas, né? E aí, uma próxima etapa é, vamos pensar nesses sentimentos que nós sentimos, na alegria, no amor, na entrega, na presença real ali com aquela pessoa, né? E isso em 2026, em 13 de julho de 2026. A minha pergunta é a seguinte: como estará esse amor, essa entrega, essa sensação de pertencimento mútuo em 2526? Daqui a 500 anos.
como estarão os nossos sentimentos por essas duas, três, quatro pessoas que nós pensamos? Não precisam responder, mas eu gostaria que vocês tentassem mensurar, medir, calcular. Daqui a 500 anos, sei lá, se a gente pensa na expectativa de vida, uns 30 anos aí para reencarnar, não sei qual é a média de tempo na erradicidade, né? Mas é muito tempo. Aqui está dizendo que a minha conexão está instável. Então, qualquer coisa, vocês me falam. Vocês estão me ouvindo? Está dando umas pequenas Ih, cara, paradinhas, mas tudo tá, bem. tá, estão ouvindo. É, porque aqui o rostinho de vocês congelou. Não, agora voltou. Tá bom. Então, qualquer coisa, Nádia, você me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu estou aqui com o WhatsApp aberto, tá? Gostosa, né? Esse amor que a Ok. gente sente, que a gente já se felicita, que a gente se preenche, nossa, mas que conquista maravilhosa, né? Daqui a 500 anos vai estar muito melhor. E quando a gente pensou nessas pessoas, nós estamos pensando provavelmente nas pessoas que nós mais amamos. Então nós estamos pensando no amor mais depurado que a gente consegue ter. Então, o que está muito bom vai estar excelente. A gente pode projetar nesse futuro e nos enxergarmos como esses espíritos que teremos essa caminhada maravilhosa, gostosa, apesar da dor, apesar dos desafios. E, novamente, mais um instrumento aí que pode nos fazer nascer e brotar a esperança. Outro instrumento que nós podemos pensar é em relação às dores, às dificuldades, a ressignificações perante a ótica do espírito imortal. Bom, eu tenho 39 anos, né? Eu não sei se eu sou o mais novo dessa sala, vou fazer 40 em dezembro. É porque tem pessoas que não estão com a câmera, então não dá para ter certeza, né? Mas eu com 39 anos já tive muitas, muitas amostras de que muitas passagens dificílimas e passagens atuais e difíceis que eu passo, eu consigo claramente enxergar a importância do desenvolvimento de algumas virtudes, do desenvolvimento de alguns sentimentos. Um exemplo bobo, né? Eu tenho dois filhos. Eu tenho 39 anos, eu tenho dois filhos, um com 21 e um com 22. Eu tô olhando a carinha de vocês assim, fazendo a conta matemática. Ué, como assim? Como assim? O garoto tem 39. Eu tenho um filho com 21 e um com 22. Foram dois casos de adoção, né? E casos de adoção, que antigamente falava adoção tardia, né? Que é um termo que está sendo mudado, trabalhado. E assim, gente, um eu adotei com 15, outro eu adotei com 12. E, gente, é uma caminhada de muita dificuldade, porque são universos muito diferentes. É, dois homões morando na minha casa, um com 21, outro com 22. É, E eu percebo claramente, apesar das maravilhas e das dificuldades, mudanças claras em mim por estar passando essa vivência com eles, né? Assim, gente, adoção de adolescentes, adoção de crianças com idade mais avançada, são vivências muito difíceis. E não temos culpados, não temos culpados. Na verdade, a treta é as diferenças enormes entre universos. Coisa que numa família de parentescos biológicos, isso não se resolve de jeito nenhum, também tem suas dificuldades, mas se ameniza, porque existem aproximações de universo a partir do momento que você tem um filho biológico, uma filha biológica, em que você passa a conviver desde que esse serzinho é um bebezinho, né? E eu percebo assim claramente, por mais que as dificuldades existam, eu como professor mudou meu olhar com meus alunos. Porque agora eu tive dois adolescentes e agora eu tenho dois jovens adultos em casa e eu consigo entender melhor meus alunos, né? Então,
é uma das vivências mais difíceis, né, que eu tive na minha vida como pai, e continua sendo. Mas eu consigo reconhecer claramente a, o aprendizado e o quanto que isso assim está sendo assim, é a prova da minha reencarnação, é o gênero de prova que eu preciso para desenvolver essa virtude, aquilo ali, aquilo outro, né? Algumas coisas eu falho, algumas coisas eu consigo avançar devagarzinho, né? Mas isso também faz brotar a esperança, porque a gente entende que a palavra punição é ressignificada, né? É oportunidade, é aprendizado, né? Então, mais uma forma de nós nos sentirmos essa esperança. Mais um elemento, pessoal, a hierarquia dos espíritos. É, foi nessa sexta-feira que eu estava passando por um problema em casa com a família e estava muito angustiado, com muita dificuldade. Eu saí assim, atordoado, e eu estava fazendo um trabalho lá. Falei para vocês, estou fazendo comida congelada aqui na Casa Espírita, e eu precisava ir na cadeia e comprar um monte de coisa. Foram 250 refeições vendidas e eu estava coordenando aquilo. Eu sou um professor de biologia, não sou cozinheiro. E naquele cenário, né, de angústia, me sentindo mal, e eu tendo que comprar R$ 2.500 de produto para fazer a comida, né? E tem uma hora que eu parei assim para pensar, eu falei, gente, eu tô aqui na Cadeg, não tô me sentindo bem, e o trabalho tem que continuar, e eu tô sozinho. Eu fiz uma prece, eu falei, gente, mas eu tenho que lembrar, nesse cenário de dificuldade, que eu estou lidando com bons espíritos. Eu estou lidando com os bons espíritos da minha casa espírita. Então, eu tenho que me sintonizar com eles, porque eles são hierarquicamente superiores e ponto final. Então, eu parei um pouquinho, fiz uma prece sentido, eu reconheci as minhas falhas, eu me coloquei ali o mais humilde mesmo. Olha, falei nisso, falei naquilo, estou passando por essas dificuldades, mas eu preciso sintonizar com vocês, porque vocês são superiores. Vocês estão acima. Se, por exemplo, se tiver, por exemplo, espíritos não me querendo bem, querendo o desvio da minha conduta, querendo que eu não me aperfeiçoe, querendo colocar pedra no meu sapato, eu não quero necessariamente que eles se afastem, eu quero que eles sintam também as boas vibrações que eu sinto nesse trabalho que eu participo. Então eu preciso me sintonizar com vocês, eu preciso melhorar. E melhorei. Não melhorou totalmente, mas eu consegui voltar a um estado de mais tranquilidade, fazer o meu trabalho. Estou muito cansado, nós conseguimos fazer, ficamos 8 horas aqui cozinhando, mas deu tudo certo, né? E olha que gostoso. Nesse momento de dor, a gente esquece, às vezes a gente sente uma presença espiritual muito pesada e fica impressionado e se deixa levar, mas os bons espíritos são hierarquicamente superiores, não tem discussão, é isso e ponto. E aí a gente pede com veemência, com força, com o coração sofrido, mas peçamos, vamos pedir que a esperança vai nascer, que a nossa vibração vai mudar, mesmo que um pouco, mas vai mudar, né? E alguns outros elementos nós podemos pensar, né? O tratamento espiritual, né? Não sei como é depois, até me falem depois como é o tratamento espiritual no Bezerra de Menezes do Andaraí, a fluidoterapia, o passe, a água fluidificada, a prece, são opções, oportunidades muito valiosas. Como eu fui ajudado pelo tratamento espiritual da minha antiga casa, é assim, é ao ponto de eu estar prestes a entrar em depressão e num tratamento espiritual à distância, eu ouvi assim: você vai melhorar hoje. E todos os sintomas que eu já estava sentindo numa pré-depressão desapareceram instantaneamente, eu na minha casa, no meu quarto, sendo atendido pelos espíritos da casa de Jesus, né? Então, são oportunidades muito sérias, né? Uma outra questão é que, eu acredito, eu estou entendendo tudo isso, mas mesmo assim não estou conseguindo me sentir bem. Pode ser uma questão de saúde mental. E a saúde mental tem um componente espiritual, mas também tem um componente orgânico, que é o desequilíbrio dos neurotransmissores. E aí é a necessidade, né, da psiquiatria e da psicoterapia, a importância de lançar mão disso. Muitas pessoas têm muita resistência, uma dureza essa resistência, de reconhecer que nós precisamos de ajuda profissional. Você está com pneumonia
E você vai apenas ficar com a fluidoterapia da sua casa espírita? Não, você vai num clínico geral, você vai numa emergência, você vai no pneumologista. Se você está com uma questão neural ou de saúde mental, você precisa de ajuda profissional também, né? Não é tão simples a equiparação de uma coisa com a outra, mas é só uma analogia, né? E aí, gente, às vezes, nós temos aí esses diferentes elementos, né? Vamos retornar o sentimento instintivo de vida futura, o reconhecimento dos amores que nós já temos e um amor que vai se depurar ainda muito mais, a ressignificação das dores, a hierarquia dos espíritos, tratamento espiritual, o cuidado com a saúde mental. Mas, às vezes, nós precisamos ouvir gente como a gente. E aí nós vamos passar para a etapa final das reflexões de hoje, que vai durar aí uns 10, 12 minutinhos, espero que dê conta. Eu só tenho um desafio. Eu preciso compartilhar com vocês a minha janela do Google Chrome, porque eu quero aqui passar para vocês um áudio que está no YouTube. Deixa eu só me achar aqui, que eu vou conseguir resolver isso. Vamos lá, que a gente tem que ter esperança com tudo. Estou aqui acessando meu YouTube. Achei. 39,20. Então eu vou daqui a pouco compartilhar com vocês. Não, deixa eu te Oi. falar uma coisa. O Hum, YouTube, ele está frequentemente cancelando as apresentações do YouTube. Quando um orador faz uma apresentação, traz alguma coisa do YouTube, o YouTube está cancelando, e nós já tivemos 3 cancelamentos. Então, eu mas não cancela sei. na hora ou demora para cancelar? Não, aí quando a gente edita, vai editar que publica, né? Ah, tá. Eles vão e cortam. Então, eu não sei se esse é o caso da sua apresentação. Você prefere então que eu não faça isso para não correr o risco de vocês não conseguirem gravar, é isso? Correr o risco de cancelar o vídeo. Ah, O tá. Ok? Daniel, de repente Oi, oi, querido, você oi. apresenta para a gente aqui no particular, a gente grava, e na hora de editar, a gente gravar, a gente não grava Eu esse vou pedir para. pedacinho, mas porque esse pedacinho eu estou muito impactada com o que você está falando, eu estou até emocionada, então eu queria ouvir. Entendeu? Quero ouvir isso que você trouxe. Então, se você puder trazer pelo menos para a gente aqui, depois, Jurema, a gente edita, né? É. Não faça isso. Não, eu só Tá, estou te falando para você saber que pode haver um corte. tá bom. Qualquer. Tá? Eu peço para a pessoa Se que vai agora. editar. Tá, Tá, tá nada bem? vai acontecer agora. Isso é uma coisa que vai acontecer posteriormente, certo? Posteriormente. Tá bom. Mas, o que acontece? Essa, essa etapa agora, eu vou chamar de esperança em dois atos. Na verdade, era em três atos, né? Mas como o estudo é online, o tempo eu botei em dois atos. A ideia é que, como às vezes a gente está numa dificuldade, numa angústia muito grande, às vezes ouvir o depoimento de pessoas como nós, porque eu não vou trazer Ivone Pereira, eu não vou trazer Chico Xavier, não vou trazer Madre Teresa. Poderia trazer e nós iríamos amar. Mas hoje o convite é ouvir um pouquinho de gente como a gente, depoimentos. É importante, muito importante deixar claro, depoimentos não podem ser considerados modelos, referências, são apenas pessoas que vão trazer com muito carinho uma experiência que elas tenham tido e o quanto que isso, como é que elas agiram e como é que elas viram o depoimento das nossas amigas. Novamente trazendo que a internet aqui está instável. Então, se vocês É. não me ouvirem, vou manter aqui o WhatsApp aberto. Qualquer coisa, a Jurema manda mensagem para mim, por favor.
Tá. A primeira música se chama Sorriso de Esperança, da Marielza Tiscati. Vocês estão conseguindo ouvir o violão? O violão, tá, por enquanto ainda não. Ih, sabe o que que é? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o meu fone. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Ih, gente, que doideira é essa? Que agora, vocês me ouvem e eu ouço também, que eu não estava ouvindo. Mas eu consegui entender que a Jorina falou sim. Agora vocês ouvem o violão? Tá bom. Toca mais um pouco. Mais um pouco. Não vai dar para ouvir tão alto, tá? É a limitação mesmo da tecnologia aqui. Mas eu vou tocar mais alto. Ah, faz da tua vida um sorriso de esperança. Sorria, sorria e alegra aqueles que apenas têm lágrimas de dor para mostrar. E com a tua voz, segue em frente os caminhos e canta para quem não vê razão, mas para cantar. Mostra a estes que amanhã será melhor, será feliz. Se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé, sorria, sorria e canta, e canta. Eu vou. Eu estou compartilhando com vocês uma tela do YouTube. Eu preciso saber se vocês estão enxergando a tela do YouTube. Tem eu mesmo, sou eu de novo. Ah, Vou mostrar rapidamente para vocês aqui agora. Não vai dar para ver com muita facilidade. Vocês estão conseguindo enxergar uma família? estão. Uma moça sentada de camiseta azul, que o Sim. Paulo e a Nádia conhecem. Ela é. Ele se aproximando na tela. Ela é a Adriana Pereira. A Adriana Pereira, ela é trabalhadora da Comerge, uma amiga minha da Casa de Jesus, uma amiga que eu tenho me sinto privilegiado de trabalhar com ela, de amar ela, de estar com ela nas vivências, é uma pessoa muito incrível, né? É. E eu quero então trazer um depoimento para vocês curtinho. Deixa eu só colocar aqui a parte em que ela começa a falar. E aí, eu vou fazer um teste para saber se vocês vão conseguir ouvir, tá? Se vocês não conseguirem, eu mesmo posso contar, mas eu queria muito que vocês ouvissem ela. E a Adriana, então, vai contar como foi que a esperança a ajudou nesse contexto difícil de perda. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Tá, agora são dois Daniéis, meu Deus do céu. Vamos ouvir agora a Adriana. Oi, gente, boa noite a todos. Eu me chamo Adriana, né? E o pedido do meu amigo era para falar do desencarne do meu filho, que foi na minha vida um divisor de águas, quando eu penso e lembro que eu confio, sempre acreditei, e nada acontece por acaso nas nossas vidas, né? E que nesse momento que foi o mais difícil, um dos mais difíceis que eu vivenciei, eu venci. Venci pela confiança em Deus, pela certeza de que nada acontece por acaso, pelo conforto que a doutrina espírita nos dá e a esperança.
a esperança de que aquele momento estava resolvendo o problema, né, da encarnação do meu filho e me ajudando a auxiliar e ser uma pessoa melhor do que eu sou, ou do que eu era naquele dia, né? E que com certeza fez muita diferença em tudo que eu faço, porque a postura da confiança, da certeza que Deus nos conforta, né? E que o acaso não existe, que tudo tem um pra quê na nossa vida, foi em cima disso que eu tive a certeza de que o que aconteceu com ele, o acidente, o desencarne, né? Ele ser devolvido ao nosso Pai, porque até os nossos filhos são empréstimos, e essa esperança de que tudo ocorreu da melhor forma e como foi programado, foi que deixou eu, mãe, Adriana, de um jovem, me comportar como eu comportei. Eu pedi músicas, nós cantávamos músicas, eu confortava aqueles que chegavam sofridos, porque eu entendia que estava tudo certo, não tinha nada errado, porque Deus não erra, né? Quem se equivoca somos nós. E a minha verdadeira esperança é de que eu sabia que meu filho não estava morto, o corpo dele estava sendo deixado aqui, mas o espírito, a alma dele estava sendo liberta do corpo material. E que esse consolo que a nossa querida doutrina espírita nos traz é uma esperança de que tudo está certo, nada acontece fora de hora e que o amor de Deus por todos nós é eterno e é infinito. Muito obrigada, um beijo carinhoso para todos e que Deus abençoe, né, esse momento que nós estamos agora conversando um pouco. Fiquem com Deus. Vocês conseguiram ouvir bem? Sim, muito bem. Eu achei que o áudio dela podia estar um pouquinho baixo, fiquei preocupado. Que Não, bom que mas vocês conseguimos ouviram. ouvir bem. Essa é a Adriana, né? Na foto que eu mostrei para vocês, é importante que vocês saibam que o rapaz que desencarnou, o Júnior, é esse rapaz de camisa cinza da foto, né? Esse é o Júnior. E eu não era muito próximo da Adriana nessa época, isso aconteceu há muitos anos atrás, mas eu soube da postura dela no velório, foi uma coisa assim incrível, porque ela, mãe de um adolescente desencarnado, que abraçava e consolava as pessoas. Na noite da desencarnação, ela cuidou da desencarnação dele, ela acompanhou a situação espiritual dele, fez prece pela libertação dos seus chakras. E olha que uma mãe, ela é enfermeira, né? Foi enfermeira espiritual também. Então, é uma história muito bonita. Eu acho assim que se alguém quiser ter interesse em contatá-la e com a permissão dela, eu passo o contato dela para quem quiser entender melhor a história. E depois essa mãe continuou sendo mais mãe ainda, ela adotou mais três filhos. E hoje ela tem três filhos a mais. Essa é minha querida Adriana Pereira. A próxima pessoa que eu vou convidar aí para reflexão é uma pessoa, talvez uma das pessoas mais próximas da minha vida, né? Estou procurando aqui a fotinho dela. Tcharam! Vocês conseguem ver uma moça com uma gatinha no colo? Sim, Essa moça é a mãe. Aí, tio Augusto deve ter reconhecido. Essa é minha mãe com a filha dela, gata, né? Porque ela tem três filhos e uma gata. E eu também quero trazer para A gente vocês conheceu ainda. um depoimento dela. Mas antes, né, eu vou trazer uma outra música. Para mim, é uma das músicas mais bonitas do movimento espírita, do Luiz Pedro Silva Paulo, que lembra muito essa passagem que ela vai trazer para vocês.
Se tens fé, não te aflija a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina, abre as portas da paz, risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria ilumina. Acende nova estrela matutina na esperança sublime e perdura. Se a crença viva te dirige os passos sobre a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama, gente, ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o mestre amado seguirá contigo. Seguirá contigo. Então, agora eu vou passar para o depoimento da minha mãe. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Meu abraço carinhoso a todos vocês. Antes de iniciar a minha fala, gostaria de ressaltar que as minhas palavras não se constituem jamais em exemplo, em testemunho, tampouco em referência. Apenas o depoimento sincero de uma pessoa que sente a dor física há 51 anos, desde os meus 15 anos até os meus atuais 66 anos. E vocês podem estar curiosos, nossa, mais de meio século de dores, o que será que ela tem? Bem, isso se deu, se dá e se dará a 2 diagnósticos. O primeiro, em 1971, aos 15 anos de idade, um clínico geral, e posteriormente o raio-x constatou que eu tinha já um problema sério na coluna, chamado escoliose, que é um desvio, uma curva na altura da cintura. E, na época, fazendo muitas dores. E isso não me impediu que eu trabalhasse fora, que eu participasse ativamente no movimento espírita e construísse uma minha família, minha linda família. Eu me casei com o Luiz em 1980, tive 2 filhas, a Alice, a Luísa e o Daniel. E com o tempo, como eu já disse, essa escoliose foi aumentando, até que em 2001, indo a um cirurgião, eu tive a oportunidade de ver um raio-x panorâmico da minha coluna. E fiquei bastante chocada de ver como ela estava torta. Era um verdadeiro S de sofrimento. O médico sugeriu a intervenção cirúrgica porque as dores estavam insuportáveis. Em 2002, eu fiz logo assim de início 2 cirurgias. Abri do lado
da escoliose, porque eu já tinha 45 anos, tinha que soltar a escoliose. E 4 dias depois, da lombar para baixo até o cóccix, colocando parafusos e hastes de titânio. Mas não parou aí, 2 cirurgias não foram suficientes, eu totalizei 7 cirurgias, muito dolorosas, com pós-cirúrgico muito doloroso, cirurgias muito invasivas. E agora, no dia 14 de fevereiro, eu fiz a 8ª, que não se constituiu numa cirurgia, mas num bloqueio feito na minha coluna cervical, que também já estava com muitas dores. Para impedir a cirurgia, eu fiz uma espécie de infiltração. E essa é a história brevíssima do primeiro diagnóstico. O segundo diagnóstico veio em 2005, uma doença autoimune. Eu sou imunossuprimida, tenho artrite reumatoide, que é uma doença também bastante dolorosa, que vai degenerando as articulações, que já causou em mim 5 cirurgias dos pés e da mão. Bem, com todo esse quadro de dores físicas, eu sempre tive dois caminhos a seguir, 2 opções a escolher, como nos diz a oração de Francisco de Assis: o desespero ou a esperança. Eu sempre escolhi a esperança com Jesus, até porque fui muito abençoada, reencarnei numa família espírita, passei pelo processo de evangelização infanto-juvenil e recebi todos os recursos, através da nossa religião, a doutrina espírita, que me trouxeram muito consolo. Recebi o esclarecimento, o conhecimento, o consolo, o Consolador prometido por Jesus, relatos mediúnicos sobre o mal que eu tinha realizado em encarnações anteriores, também um sonho revelador, como se fosse um pacote. E se esse pacote tivesse um nome, ele teria o nome de esperança. Só que, como todo pacote, ele estava fora de mim. Todo esse consolo, esse conhecimento, esses recursos, eles estavam fora de mim. E para trazer para dentro de mim, eu precisei vivenciar, precisei estudar, precisei aceitar para trazer esses recursos que a doutrina espírita me oferece para dentro de mim. E consegui, então, trazê-los para dentro de mim através da vivência, do estudo sério, e então ressurgir com essas dores tão atrozes, tendo esperança. Porque o desespero, ele nos situa num estado de tensão, de medo excessivo. E dar o braço ao desespero seria ficar numa cama, numa cadeira de rodas, ou então em depressão. E, sendo assim, eu prossegui a minha vida, tendo todas essas questões de dores muito fortes. Agora, com a idade mais avançada, eu vou ficando mais debilitada, mais incapacitada, até porque a artrite reumatoide, ela causa também fadiga, cansaço excessivo. Mas eu sou feliz, eu estou contente. Ah, mas você está contente por sentir dor? Ninguém fica feliz saltitando de alegria por sentir dor. Eu estou satisfeita porque eu não sou a dor. Eu tenho a dor, e através da dor eu estou me quitando, eu estou me reabilitando diante das leis divinas que estão dentro de mim, que são a minha consciência. E eu sempre peço a Jesus, quando estou sentindo dores muito agudas, ainda as sinto, que possa transformar com seu amor essas dores em pétalas perfumadas de luz, de paz, que possam recair sobre aquelas pessoas ou espíritos a quem eu prejudiquei, a quem eu machuquei. E assim, com as bênçãos de Deus, eu vou escrevendo essa minha atual reencarnação, sempre com a esperança, como uma luz, que eu desejo que essa luz esteja sempre na vida de todos vocês. Muito obrigada, Deus nos abençoe. Vou encerrar aqui o compartilhamento de tela. Bom, pessoal, novamente, deixo muito claro, isso é muito importante, que são depoimentos, essas pessoas não devem ser consideradas referências, mas são pessoas que trazem uma visão perante momentos de dificuldade que nos emocionam, que nos tocam.
né? A minha mãe, eu acompanho muito ela de perto, né? Hoje, além da artrite reumatoide, além da coluna, ela também tem fibromialgia, que é um outro Nossa. diagnóstico muito pesado, né? Então, para mim é um teste de fé muito difícil, porque eu sou espírita desde embrião e ver a minha mãe, com o passar do tempo, como ela falou nesse vídeo de 3 anos atrás, ela, a saúde dela vai ficando cada vez mais delicada, né? Então, se colocar assim numa situação de tristeza e dificuldade, mas ao mesmo tempo de fé, de esperança, né, para conseguir lidar com essa situação toda, né? Mas não sei, eu acho que esses depoimentos eles nos dão uma força, nos tocam de alguma forma. Eu acho que aqui foram listadas muitas opções e cada um de nós aqui vai sentir diferentemente essas opções para conseguir acender a esperança nesses espaços, momentos, condições de dificuldades extremas, certo? Então, um beijo a todos. Muito obrigado por terem me convidado novamente. Obrigado, Jurema, por não desistir de mim. Eu gosto de estar com vocês, é uma casa espírita querida. Vocês são muito carinhosos também. Um beijo a todos. Daniel, muito obrigado. Olha, eu estou assim muito impactada com a sua apresentação. Você não pode imaginar como foi importante ouvir tudo isso. E eu já cheguei numa idade em que eu agradeço, vivo agradecendo. E agradeço todos os dias, todas as horas, a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é aquela mola que tem lá no fundo do poço, né? Que quando a gente vai descendo, a mola, pum, joga a gente para cima. Então, por mais desesperador que seja o momento, a doutrina não deixa a gente chegar nessa fase, né, do desespero, porque quem vive a doutrina vai ter aquele momento da mola que nos bota para cima e a gente começa então a lembrar uma coisa que você falou que foi muito importante, e é aquela necessidade que a gente tem de parar e dizer assim, meu Deus, meus amigos, você, como você falou, eu estou aqui com os espíritos amigos, queridos, que querem me ajudar. Como é que eu posso esquecer deles, né? Outro dia eu estava numa situação dessa, assim, e eu falei assim, meu Deus, mas aí eu fui para o meu quarto, eu me ajoelhei e comecei a lembrar de todos os queridos. Eu trabalho na casa do Dr. Bezerra de Menezes. Ele abre a porta para eu entrar na casa dele. Não dá para esquecer, né? Então, eu acho que é essa, isso que a doutrina nos traz, essa fé, essa confiança e essa esperança que não deixa a gente cair lá no fundo do poço. Você trouxe isso hoje para a gente, foi muito importante. Eu quis te lembrar, eu quis te avisar dessa história do YouTube, mas eu estava aqui pensando, eu vou pegar esse vídeo cheio e vou mandar para todos nós. E depois, se tiver que fazer uma edição qualquer para colocar no canal do YouTube, a gente vê o que vai fazer. Mas eu vou manter ele assim, porque esses depoimentos são fundamentais, são maravilhosos, e vou enviar para todos, não só os que assistiram, mas a outras pessoas que eu vou compartilhar, tá bom? Porque foi maravilhoso. Agora eu passo a palavra para Augusto. Eu penso que nós não temos o que comentar, porque os comentários já foram realizados com uma vivência. Qualquer coisa que qualquer um de nós comente é simplesmente uma questão de metáforas, né? Porque a vivência que o meu querido Daniel nos trouxe, Isaura, sua querida mãe, define tudo. A resiliência, a capacidade de compreensão e o reconhecimento da continuidade da vida, que ela não se extermina jamais. As provas são necessárias, as expiações são necessárias, porque
são frutos de nós mesmos, né? A Pai do céu não castiga, Deus não castiga, Ele oportuniza que, com uma vivência necessária, a gente compreenda o significado de viver, o significado da dor, o porquê da dor. E não é mais aquela situação porque eu e sim para que eu, porque existe uma necessidade da ascensão para a perfectibilidade a que Jesus nos confiou. Então, meu querido Daniel, te ver, para mim, é uma oportunidade de compreender a necessidade e por que aqui estamos. Diz a Isaura que eu mando um beijo carinhoso para ela, tá bom? E que a paz de Deus que está em nós possa ser reconhecida por nós como o alento, o caminho, a verdade e a vida. Um grande beijo, um grande beijo. Cristina, quer falar uma coisinha? Daniel, gostei realmente muito da sua apresentação. E você está de parabéns de ter adotado esses jovens, né, que tanto necessitam do nosso amor, do nosso carinho, e acolher no lar, né, poder se dispor do nosso tempo, da nossa paciência, do nosso amor. É muito importante o que você fez, eu só queria deixar isso assim registrado. Agora, com relação aos depoimentos, realmente são muito impactantes. Realmente, eu me solidarizo com a sua mãe, né? Que eu reconheço que o sofrimento, no caso dela, é muito grande, porque eu tenho parentes na minha família que têm essas doenças e acabam exatamente naquilo que você falou, que não pode ser, que é o desespero, a depressão, quer dizer, exatamente os caminhos que não poderiam tomar exatamente porque exatamente o que falta é que sua mãe tem. É a fé, a confiança em Deus, a esperança em dias melhores, né? A certeza, né? Da reencarnação, das vidas passadas, das vidas futuras. Então, essa certeza é que falta nesses meus familiares, porque exatamente cai naquilo que você já mencionou, que é a depressão e o desespero, né? Quer dizer, que falta o quê? A fé, né? A confiança em Deus. Realmente, a sua mãe está de parabéns e eu não a conheço, mas mando o meu abraço especial para ela. E hoje até vou fazer uma oração para ela, porque eu reconheço que o sofrimento dela é muito grande. Realmente, eu reconheço e eu vou orar por ela, pelo menos hoje, para ir uma luzinha daqui para ela. Não sei onde ela mora, mas ela com certeza vai receber. Então, um abraço então para todos que merecem realmente. Daniel, vou pedir ao Pedro Paulo para fazer a nossa prece final, mas eu pergunto se alguém gostaria de fazer mais algum comentário. É, Quero mandar um abraço para a Isaura, que a gente já se cruzou muito, já trabalhou nessas evangelizações e comércios da vida. Um grande abraço para ela. Você sabe, a Cristina aí está de prova, todos estão de prova, que as nossas crianças do Bezerra de Menezes, que é uma turminha ali da comunidade, eles adoram a oração de São Francisco, não é, Cristina? Eles pedem a oração de São Francisco para a gente cantar. Eu acho muito interessante, porque, como você falou, é uma oração, é uma música difícil, né? Não é fácil, né? Às vezes até de entendimento também. Mas quando a gente diz assim, o que que vocês querem cantar? A oração de São Francisco. É interessante, né, Cristina? Bom, então eu peço a Pedro Paulo e aviso que semana que vem nós teremos a nossa querida Maria Helena Holanda falando sobre a parábola do mal rico. Na semana passada, o nosso Augusto querido falou sobre o egoísmo, muito brilhantemente ele falou do egoísmo. E na semana que vem nós teremos a nossa Maria Helena falando do mal rico. E eu passo então a palavra para o Pedro Paulo para a nossa prece final.
E o Daniel, sua palestra, a mim, me fez tão bem, mas bem mesmo. Eu não sei se é do André Luiz ou do Emmanuel, mas eu vou tentar lembrar dessa frase. Quem espera, desespera. Triste daquele que não sabe esperar. Eu não sei se é do André Luiz ou do Emmanuel. Mas não é depoimento, não. Só vou contar um pouco da minha vida. De 18 anos aos 31, eu sofri uma obsessão de encarnado para encarnado. E atrás desse obsessor encarnado, tinha os espíritos me cobrando um passado ligado à escravatura. Tá? E, então, no finalzinho desse processo, eu dirigindo na Via Dutra, me lembro muito bem, eu perguntei mentalmente até quando eu ficaria naquela situação. Aí eu tenho uma mediunidade, não sei se é mediunidade, pelo menos disseram, você não conheceu o Alberto Nogueira da Gama, foi presidente do Centro Espírita Manuel Martins, perto da Casa de Jesus. Né? Você já ouviu falar no Manuel Martins, já? Pertinho da Casa de Jesus. Ele falou que realmente tem pessoas que têm mediunidade que ouve a voz do Espírito dentro do peito. Então, o Espírito falou para mim, está por pouco tempo. E realmente estava um pouco. Não é que eu estava desesperado, não, mas já estava um pouquinho. Quer dizer, eu não tenho a capacidade da sua mamãe. Você vê aí, de 15 a 61 anos, quanto tempo, né? Então, bendita a doutrina. Bendita a doutrina. Conheci a Adriana. É filha do Tia Di, não é? Não é isso, Adriana? Não, 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 mas é muito próximo aí da Muito, família da Casa de Jesus. muito bem. Não, eu conhecia, trabalhei lá com ela na Comércio. Então, que todos nós possamos refletir sobre essa palavra esperança, né? Entendeu? Então, vamos aproveitar. Eu gostaria de citar, se você me permitisse, o filhinho da Nádia, sobrinho da Jurema, Otávio Secla Machado, que está no Hospital American Core, no CTI 3, quarto 15, ali na Avenida Rua Adolfo Pergamino, 206, em Engenho de Dentro. E mais todos aqueles que estão enfermos no nosso planeta, enfermos da alma, do físico, do espiritual, entendeu? Que todos nós trazemos mazelas dentro dos nossos espíritos. E agradecer a Deus, esse Pai misericordioso, Jesus, esse amigo incondicional de todas as horas, nosso irmão mais velho, nosso mestre, e a Mãe Santíssima, a mãe de todos os sofredores. Agradecer a oportunidade de passar esses minutos aprendendo mais um pouquinho do seu Evangelho e que possamos vivenciar através do pensamento, da palavra e das ações. Que possamos cada vez ter mais amor, mais atitude de progresso, de trabalho no bem. Quero pedir por toda a humanidade, encarnada e desencarnados, que estejam precisando da presença de Jesus, que cada um possa senti-lo em seu espírito, em seu lar, em suas vidas. Muito obrigado, Jesus, por tudo, e que a nossa casa, mentalizando a nossa sala principal, que ela continue sendo bafejada com a sua luz através do nosso querido Bezerra de Menezes. Que assim seja. Obrigado, Pedro Paulo. Então, pessoal, estaremos juntos semana que vem com a dona Maria Eliana. Tá bom? Muito obrigada, Daniel. Você está A no Nádia nosso... manda um beijo para todos, tá? E Tá bom. agradece as orações. Daniel, a sua palestra foi trazida pelos espíritos queridos para nós, que nós estávamos precisando ouvir, viu? Você não pode imaginar, Daniel, como estávamos precisando desse seu estudo, tá bom? Um grande abraço para todos. Tchau, Boa gente. noite. Uma boa noite. Até Boa mais. noite para todos. Daniel, beijo, Tá bom, Daniel. É pessoal? que eu Renato, fiz um uma, abraço. eu Boa fiz uma noite. Boa catarata, noite. não posso aparecer. Boa noite. Obrigado por Boa tanto noite. carinho, Beijo. gente. Ora, Beijo, Beijo, Boa beijo, carinho. noite. beijo. Obrigada. Boa tchau, noite. tchau, Cristina, Ângela, tchau.
Tchau.